Boa tarde, meus amigos e amigas. Mais uma vez eu estou aqui para tentar passar o que eu pesquisei sobre o livre-arbítrio e espero que seja uma boa tarefa. Em primeiro lugar, boas-vindas para todos. Que a paz do Mestre Jesus e o amor dos nossos mentores espirituais estejam no coração de cada um de nós nessa tarde. Hoje viemos conversar sobre um dos presentes mais bonitos e ao mesmo tempo mais sérios que Deus nos deu. O livre-arbítrio. O Espiritismo nos ensina, no livro dos Espíritos, que nós somos criados simples e ignorantes, mas com a total liberdade de escolher o nosso caminho, somos os escultores da nossa próxima real. Carlos, passar. O aparelhozinho. O controlezinho. Isso. É. Daqui. Você me ensinou antes, né? Pronto, falei. Então, no termo livre-arbítrio, o livre quer dizer com liberdade. Aqui, capacidade de decidir e escolher. Assim, livre-arbítrio é a faculdade que cada pessoa tem de fazer suas próprias escolhas e responder pelas consequências dela. Toda hora a gente fala nisso aqui, né, seu Vanderlei? Que somos capazes de fazer escolhas, boas, horas ruins, e tudo na nossa conta, não vai para a conta de ninguém. O que é livre-arbítrio? Então, livre-arbítrio é a capacidade que cada espírito tem de decidir seus próprios caminhos. Deus concede essa liberdade para que os espíritos possam aprender, evoluir e desenvolver virtudes por meio de suas experiências. À medida que o espírito adquire conhecimento, a maturidade moral, sua capacidade de fazer escolhas conscientes aumenta. Essa é a lógica, né? Segundo o Espiritismo, nenhuma ação fica sem consequência. Esse princípio é conhecido como lei de causa e efeito, que a gente bem conhece. Toda atitude gera resultados que retornam ao indivíduo, podendo trazer felicidade, aprendizado ou desafios. Não se trata de castigo divino, mas de um mecanismo educativo que auxilia a evolução espiritual. Exemplo. A prática da caridade tende a gerar paz interior e crescimento moral. Atitudes de egoísmo ou agressividade podem gerar conflitos e sofrimento. O esforço para melhorar como pessoa produz progresso espiritual. Deixa eu só fazer uma parte. Eu acho que os exemplos valem mais do que as palavras. Todo mundo sabe que eu criei um neto desde os 4 anos, hoje ele tem 24. Então, um dia a gente conversando, ele fazendo um deverzinho de casa, a gente conversando sobre o texto que falava do menino que era mau, fez uma escolha de ser mau e tal, e ele não estava entendendo. Não estou entendendo, vó. Aí ele estava fazendo o dever, eu olhei, peguei o lápis que ele estava escrevendo e peguei a caneta e trocou, que estava em cima da mesa. Falei, olha só, o que você escolhe? O lápis ou a caneta? Aí ele olhou. Falei, pega o que você vai escolher. Aí ele pegou a caneta, eu quebrei o lápis. Quando eu quebrei o lápis, ele ficou, vó, você quebrou meu lápis. Eu falei, você escolheu a caneta. Mas eu gostava desse lápis, então você tinha que pensar antes de fazer a escolha. Porque se você fizer a escolha errada, a consequência é sua, você perdeu o lápis. Ele ficou assim, eu falei, entendeu agora o que é a escolha na vida da gente é importante? Ele falou, entendi. Então eu acho que o exemplo valeu a pena. E a criança vive assim, de exemplos que nós adultos damos para ela. E outra coisa também, a gente não se dá conta, mas a gente acorda e vai dormir usando o livre-arbítrio. O dia inteiro. Porque a gente acorda decidindo se vai tomar café ou se vai sair atrasado. A gente escolhe o caminho ali, escolhe para onde ir. Então nós usamos o livre-arbítrio toda hora. A gente não percebe, mas usa. Só que às vezes a gente usa de uma forma errada, principalmente quando tem
grandes resoluções a serem dadas. E assim, quanto mais poder eu vejo que o indivíduo tem, mais ele usa errado esse livre-arbítrio. Aí a consequência são guerras, são embates, são coisas ruins. Por quê? Porque ele usou o poder e o livre-arbítrio dizer eu quero, eu faço. E isso a gente vê direto por aí. Por isso que é importante refletir sobre o livre-arbítrio. No final dessa apresentação, eu vou passar um filme que eu vi no YouTube e que é muito interessante, embora ele tenha sido escrito no século bem passado, século XV, XVI, de William Shakespeare, é muito atual. Eu acho que vai ser uma reflexão muito boa. Responsabilidade pelas escolhas. O Espiritismo ensina que cada pessoa é responsável por seus pensamentos, palavras e ações. Embora existam influências externas e espirituais, a decisão final pertence ao indivíduo. Por isso, ninguém pode transferir completamente a responsabilidade de seus atos para outras pessoas ou para os espíritos. Seu Bandeira toda hora fala sobre isso, né? A gente não pode botar aquilo como obsessor. O tempo da maturidade, o auto-perdão. O texto é o que vocês vão ouvir, diz que a maturidade tem mais a ver com os caminhos que trilhamos e o que aprendemos com eles do que com os aniversários que fazemos. Na visão espírita, a nossa maturidade é a do espírito imortal. E quando erramos nas nossas escolhas, o que fazer? O poema nos dá uma lição de caridade, que começa em nós. Algumas vezes você tem que aprender a perdoar a si mesmo. O erro faz parte do aprendizado do espírito. O livre-arbítrio serve para que erramos, percebemos as consequências e com a nossa própria vontade corrigimos a rota. Jesus não nos pede perfeição imediata, ele nos pede o esforço sincero de sermos melhores hoje do que fomos ontem. Isso daí é a nossa reforma íntima. Porque se você vê que errou e pode melhorar, você não vai fazer novamente, isso daí você vai se reformulando como pessoa. Consequência nessa vida e outras existências. A doutrina espírita afirma que as consequências das nossas escolhas podem manifestar-se na vida atual, em relacionamentos familiares, na saúde moral e espiritual, em futuras reencarnações. A reencarnação oferece novas oportunidades para corrigir erros, reparar danos e desenvolver virtudes que ainda não foram plenamente conquistadas. Isso também a gente fala hoje agora. Precisamos, né, melhorar agora para uma próxima reencarnação a gente não vir carregado de coisas terríveis que ficam no nosso perispírito. A reflexão do Menestrel, que é o vídeo, ouvindo uma poesia muito bonita esses dias, chamada Menestrel, fiquei pensando em como a nossa vida é feita de aprendizados práticos. A poesia diz que uma frase que serve de chave para a nossa prática. Aprendi que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Vejam que sabedoria, meus irmãos. O Espiritismo nos mostra exatamente isso. O mundo ao nosso redor nos convida, as provações aparecem, as pessoas nos testam, mas a decisão final de como agir, de como reagir e de qual caminho tomar é sempre nossa. Não podemos culpar o outro ou o mundo pelas nossas quedas. Tem gente que diz, eu tenho muito azar, não sei o que, fulano tem sorte. Mas é como se fala, se você ficar parado no mundo e não tomar suas atitudes certas, você vai ficar parado no mundo. Né? Então, isso daí é uma coisa muito séria também. A lei de causa e efeito. O poema também nos alerta. Ou você controla os seus atos, ou eles o controlarão. E acrescento que você pode fazer coisas em um instante, das quais se arrependerá pelo resto da vida. Isso é a pura lei de causa e efeito, a nossa conhecida lei de ação e reação.
Deus nos dá a liberdade de plantar o que quisermos no imenso jardim da vida. Se quisermos plantar espinhos, o livre-arbítrio é nosso. Se quisermos plantar flores, também. Mas a colheita é obrigatória. Muitas vezes aquilo que chamamos de castigo ou azar é apenas o fruto de uma semente que nós mesmos escolhemos plantar ontem, nessa ou em outras encarnações. Conclusão, decorando a nossa alma. Para encerrar a nossa reflexão, quero deixar a mensagem final dessa linda poesia que resume a nossa caminhada evolutiva. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. Meus irmãos, não esperemos que a felicidade caia do céu ou que os outros nos tragam a paz. O Espiritismo acende uma luz na nossa mente e nos diz: use o seu livre-arbítrio para o bem, para o amor, para o perdão. Decore a sua alma com as virtudes do Evangelho de Jesus. Você é forte, você pode suportar as dores do crescimento e você tem um valor imenso para Deus. E possamos sair daqui hoje dispostos a fazer escolhas mais iluminadas. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe. Então, o que eu tirei de toda essa pesquisa que eu fiz é que quanto mais a gente se entrega nas palavras que Jesus deixou, nos ensinamentos, nós podemos sim fazer a nossa reforma íntima de uma forma indolor. É só começar a praticar as boas ações, praticar o livre-arbítrio com consciência e evoluir. Só isso que nos resta. Então, agora vou pedir para ele passar o vídeo. Espero que vocês gostem, porque eu achei muito bonito. Entre Tarapanda e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai ferir de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiu escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou nada, e ter bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as beijamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas aonde está indo. Mas se você não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicado e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que a maturidade tem mais a ver com os tipos espirituais
experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais os seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão brilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não dá a você o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não ama como tudo que pode, pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem que aprender a perdoar-se a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para porque você o consente. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte, que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dádivas são criaturas e nos fazem perder o tempo que poderíamos conquistar se não fosse o meio de tentar. William Shakespeare. Então, a vida da gente é eterno aprendizado, né? Às vezes a gente acha que não vai chegar a canto nenhum se não for bravo, se não for exigente. Não é assim. A vida é leve, a gente é que complica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu tenha conseguido passar tudo que eu aprendi. Muito obrigada. Tá. Tudo bem. Aí depois ficou bom? Depois você Ótimo. bota, né? Uhum. Tem a minha filha que